Alta performance exige, precisa, necessita de comportamento de alta performance. Hoje eu tenho dois convidados no JJ Podcast, já vou começar com a frase deles dois. Um homem e uma mulher. Olha só, a gente vive um tempo em que é preciso ter coragem para usar as novas ferramentas e transformar elas em resultado. Essa frase foi dita pelo meu convidado de hoje. E a minha convidada disse o seguinte: falar bem não é dom, é método, ou é prática e é poder. Hoje o assunto aqui no JJ Podcast é sobre marketing e também sobre comunicação. A gente vai receber hoje duas pessoas, duas queridíssimas pessoas, um homem e uma mulher, são casados, e eu vou falar aqui para vocês o currículo dessas pessoas. Publicitário e empresário, especialista em marketing, vendas e construção de autoridade, especialista em marketing pela USP, pós-graduando em neuromarketing pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Macroeconomia, ex-head do Stage, ex-diretor de operações do Performance, fundador do Santos Digital Week, um dos maiores eventos de negócio, tecnologia e inovação do país. E ela, jornalista, radialista com mais de 15 anos de experiência em televisão e rádio. Atuou na Band, no SBT, na Record, entrevistou personalidades, cobriu diferentes eventos, formatos e programas. Palestrante, mentora de comunicação, e o trabalho dela é ajudar empresários a se comunicar melhor para vender mais, engajar mais, liderar times com clareza e objetividade. Também é pós-graduada em comunicação corporativa, marketing digital e gestão de pessoas. Senhoras e senhores, recebam no JJ Podcast Marcel Moraes, ou melhor, Marcel Roxo, e Lara... Finóquio. Eu ia falar Lara Moraes. A gente até casou, mas eu não tem Moraes? Não. Que por sinal, senhores, são casados e que por sinal é minha cunhada e meu irmão. Aí. Mas não pode ser chapa branca. Não, aqui não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá, pessoal? Aqui, assim, dá pra ver ali, bota a câmera ali, que o meu irmão é meu irmão mais velho. Né? Nítido. Aqui a gente não parece tão diferente de altura, olha lá. É verdade. Vocês estão sentados, né? Exatamente por isso. Mas eu vi com uma bota com 10 centímetros também, só pra dar uma... Tu entendeu? Olha só. Gente, o negócio é o seguinte, o papo hoje vai ser marketing e comunicação. Vambora. Exatamente. Let's go. Então, Marcel é especialista em marketing, você é especialista em comunicação. Galera do JJ Podcast, é o seguinte, pega papel e caneta, porque brincadeiras à parte, lógico, estamos em família, a gente brinca, a gente se diverte, é legal pra caramba e vai ser super divertido. E também vai ter conteúdo, vai ter informação, tem uma super novidade para falar para vocês, um evento que a gente vai fazer em Santos, pela primeira vez, Santos vai receber um evento maravilhoso de inovação, tecnologia e negócios, um evento B2B2C, que é o Santos Digital Week. Começou com uma ideia do Marcel, em 2016, do Santos Digital Day, e agora expandiu para Santos Digital Week. Marcel está tocando esse projeto, Lara toca esse projeto, eu faço parte desse projeto, sou embaixador desse projeto, projeto maravilhoso. Então, se você é empreendedor, se você tem um negócio, eu quero que você escute também, que daqui a pouco a gente vai falar quem vai participar, quem vai estar no palco e como você pode participar. Beleza? O link já está na descrição também. Vai ser maravilhoso. O Santos nunca viu um negócio como esse. Muito bem. Qual é a essência do teu trabalho, Marcel? Qual é a essência do teu trabalho, Lara? Essência. Lá no core. O trabalho de vocês tem qual propósito, essência, fundamentação? Acho que a essência do meu negócio, do meu propósito, é conectar soluções com outros empresários, né? Então, o evento, para mim, é uma grande solução, né? Eu conecto muitas empresas com outras empresas para que elas gerem negócio, gerem transformação por meio do evento. Só que de massa, né? Não mais nichado e pequeno. Então, é com um volume muito grande de pessoas. Você é um facilitador. Facilitador. Você é um aproximador. Um conectador, talvez. Você é um conector, um conector. Legal. Tem muito valor isso, né? Obviamente tem muito valor. Muito, muito valor. Lara, qual é a essência do que você faz? A essência do que eu faço é trazer de volta a autoconfiança das pessoas por meio das palavras. Fazer com que elas acreditem mais nelas mesmas e possam comunicar isso para os outros. Por que as pessoas têm dificuldade de se comunicar? Por vários motivos. O primeiro deles é a questão do julgamento. Mas não é do julgamento só o que o outro está pensando de mim. É o julgamento do erro, é o julgamento do que eu não sou capaz, é o julgamento do que eu não estou pronta, eu não estudei o suficiente. Eu falo que, na verdade, na vida a gente faz um PhD em ficar em silêncio.
Desde que a gente nasce, a gente vai se comunicar gritando. O que a gente faz? A mãe vai ou dar o mamar, ou vai trocar qualquer coisa para calar aquela pessoa. Mas eu não estou falando da parte de educação e suprir as necessidades, mas a gente cala. Depois a gente começa a falar, aí fala muito, a criança fala muito. Aí você pede para ficar quietinho, ou falar mais baixo, vai na casa da amiga da mamãe, vai falar no meu ouvido se você quiser fazer alguma coisa. Então fica quietinho no seu canto. Aí depois a gente vai para a escola, aí o professor só deixa a gente falar quando ele autoriza. Aí fica lá com a mão levantada tentando fazer pergunta e ninguém deixa você falar. Aí você põe a régua ou segura o braço porque está cansado, a aula termina e ninguém nem deixou você fazer a sua dúvida. E o professor vai embora. Na faculdade é a mesma coisa. Chega na vida adulta, a gente trabalha, a gente tem que falar. Mas a gente não foi ensinado a falar. A gente foi ensinado a ficar quieto. E sempre quando for falar com uma autoridade. Isso dá medo, intimida. Você passou por isso? Passei muito. Tive professores que me calaram e chefes, depois de grande já, quando eu era CLT, que me calaram também. Tentaram, né, me calar. E por que vocês escolheram o que vocês fazem hoje? Como é que aconteceu? Por que você escolheu essa profissão? Ou melhor, você que escolheu essa profissão ou ela que escolheu você, né? Ela que me escolheu. A profissão de jornalista me escolheu, porque eu queria fazer música e eu tinha que passar na época na faculdade pública, meu pai não ia ter dinheiro para bancar, e aí eu resolvi ir para Porto Seguro e não fazer o Enem, e aí eu não deu. E aí meu pai falou, então você vai para outra faculdade. Como assim você resolveu ir para Porto Seguro e não fazer o Enem? Sim, terceiro ano da escola, ensino médio, tinha o Enem, tinha Porto Seguro, festa de formatura. Prioridades do jovem, o meu foi pra Porto Seguro, a gente tem que ser honesto. E teu pai sabia? Sabia. Na boa? Na boa, falou, você só não vai poder fazer a faculdade que você quer. Aí ele falou, talvez você não queira tanto assim. Aí eu parei pra pensar, talvez eu não quero tanto assim. Cara, olha a sacada, hein? Tem coisa aí, hein? Tem coisa, muita coisa. Porque se você quisesse real e oficial... Eu sentava e ia estudar, né? Eu ia estudar. Mas peraí, você queria já prestar pra jornalismo na pública? Não, era eu queria música, fazer música. Eu queria ser cantora. Ser cantora. Só que na época eu cantava já. Só que o meu salário era isca de frango. E aí eu via nos bares que isso não ia dar certo. Porque eu ia ficar com hipertensão, acima do peso, que eu já era, inclusive, e não ia ter dinheiro, porque com isca de frango não paga a conta de luz, não é mesmo? Alguém já viu com isca de frango paga a conta de luz? Não paga. E aí eu falei, talvez a música é um pouco difícil. E aí eu desisti de fazer música. Aí eu fui fazer jornalismo. Por quê? Porque eu queria trabalhar com voz, queria trabalhar com comunicação. Tá bom. Aí eu descobri que meu lance era falar com as pessoas, passar algo para as pessoas. E na época, onde eu teria bolsa? Era em uma faculdade específica que meu pai era professor. Então eu tinha que prestar o vestibular lá e eu tinha que passar. E lá não, aí eu falei que eu queria fazer rádio e TV, para trabalhar com a voz e ser locutora. Não tinha mais. Rádio e TV virou uma matéria do jornalismo. Aí acabaram minhas opções. Eu falei, então eu vou fazer jornalismo. Só que lá eu me apaixonei. Eu me apaixonei por contar história, eu me apaixonei por saber da história das pessoas, eu me apaixonei pela criatividade de como se comunicar, como falar, como contar o que estava acontecendo, como informar e servir as pessoas. Ali eu me apaixonei. Aí depois eu vi que não ganhava muito dinheiro mesmo, aí eu saí de lá. A culpa é sua um pouquinho dessa parte. Tá certo, mas se a culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Muito bom. Marcel, e você? Como é que você chegou no marketing? Cara, eu não cheguei, na verdade, no marketing, né? Você vai lembrar, eu sempre quis ser arquiteto. Desde uns, sei lá, que eu me lembro, uns 6, 7 anos. Então eu já desenhava de criança, lembra, né? Eu desenhava as plantas baixas do apartamento, eu gostava de desenhar a casa. E aí eu não sei o que aconteceu, que na época de prestar o vestibular, eu prestei para publicidade e arquitetura. Mas a vida inteira eu queria arquitetura. Sim. E aí, de repente, na hora de escolher, eu escolhi publicidade, cara. Só que acho que depois de anos eu fui entender que o que me movia era alguma coisa em relação a criar. Tipo, uma coisa que tivesse arte. Que eu pudesse criar, que eu pudesse pensar, que eu pudesse construir. Porque na arquitetura o que eu desejava era construir um apartamento e decorar o apartamento. Então tinha um toque artístico ali. E na publicidade também, né? Quando a gente vai pensar em campanhas, você coloca o seu criativo ali, ou no design você coloca aquilo que você quer. Então, não sei, na hora de decidir eu acabei indo para publicidade. Não foi onde eu consegui iniciar minha carreira, né? Eu iniciei minha carreira numa empresa, num banco, necessariamente falando. Mas depois de anos no banco eu falei, cara, não é isso, eu preciso voltar. E aí que veio o desejo do marketing. Né? Falei, preciso tentar alguma coisa no marketing, na comunicação, na publicidade. E aí, cara, as coisas aconteceram assim, eu encontrei minha paixão mesmo. Né? Mas acho que tinha alguma coisa a ver com arte, meu. Com criar algo, com fazer coisas do meu jeito. E hoje o evento é isso, né? Também. O evento é que eu construo aquilo do meu jeito. Sim. Muito bom. Legal. Origem do que vocês fizeram. Essência do que vocês fazem, a história por onde ela nasceu. E vamos falar agora do que vocês fazem hoje em 2025. Vamos lá.
Marcel, marketing. Qual é o marketing que funciona? Qual é o marketing que já funcionou e não funciona mais? E qual que é o marketing que as pessoas insistem em fazer e de fato não funciona? Tá, acho que eu vou começar pela tua última. O marketing de interrupção hoje é o que não funciona, que antigamente funcionava, né? A gente lembra, se a gente voltar nas 4 áreas do marketing, nos anos 2000, era um marketing que a gente empurrava a venda para o consumidor. As grandes publicidades faziam isso. Marketing de interrupção. De interrupção. Então, a mídia que determinava as grandes marcas e as grandes verbas, né, das grandes empresas. Hoje a gente está num marketing que não é de interrupção, é muito mais sobre engajamento, sobre experiência, sobre atenção. E a atenção, ela está mais dividida, né? Hoje todo mundo pode fazer porque a barreira de entrada nivelou. Hoje uma dona de casa que faz bolo em casa, ela pode fazer marketing na rede social e competir com grandes empresas pela atenção das pessoas. Então o marketing mudou muito pela interrupção. Então ele está muito mais num jogo de conteúdo, de atenção, de colocar o cliente no centro mais uma vez, de fazer conteúdo junto com esse cliente, né? Para ser um marketing que não parece marketing. Quem faz isso lindamente até hoje é a Red Bull, né? A Red Bull nunca faz marketing falando da bebida dela, ela faz muito mais sobre as experiências que a bebida está inserida, sobre não interromper o cliente para proporcionar uma experiência com a marca dela. Então, acredito que hoje no marketing, isso de interromper não funciona mais. As pessoas elas não querem mais ser interrompidas. Ou seja, funcionava e não funciona. Não funciona. O que funciona agora é um marketing relacional, de permissão. De permissão. E o que a turma insiste em fazer e que não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar, e é um erro. E às vezes, cara, talvez a maior parte é um erro é um erro que a pessoa não sabe mesmo, entendeu? Sei lá, é uma crença errada que ela tem. Não é por intenção, é porque ela não sabe. O grande erro que eu vejo muitos empreendedores cometendo até hoje, principalmente nas redes sociais, é que a rede social, existem 2 comportamentos, o comportamento de interesse e de intenção. Quando eu tenho a intenção de algo, eu vou no Google, eu quero comprar um carro. Eu tenho a intenção daquilo. Na rede social, dificilmente eu acordo hoje e falo, vou entrar no Instagram porque eu quero comprar um carro. Eu estou navegando ali porque eu quero ver informação, quero ver notícia e tudo mais. Então, na internet, na rede social, a gente tem que buscar mais o interesse. Então, eu tenho que despertar o interesse naquela pessoa para gerar um relacionamento com ela para efetivamente concluir uma venda. E é onde está o grande erro. As pessoas querem atenção o tempo todo e forçar uma venda, né? Numa rede que não é de intenção. Ela é uma rede de interesse. Então ela vai colocando lá uma loja de roupa, por exemplo, que só fica colocando promoção, venda, vira uma grande vitrine. Mas qual o relacionamento que ele está tentando gerar comigo para ganhar a minha atenção, o meu tempo, gerar uma confiança para efetivamente comprar. Então acho que é o erro de grandes empreendedores que é esse, que eles querem vender a todo custo, mas até a frase do Jeff Gitomer que eu gosto muito, as pessoas amam comprar, mas odeiam que empurrem vendas para ela, né? Sim. É verdade, ninguém abre uma conta no Instagram para receber um anúncio. Não. A pessoa abre uma conta no Instagram para conversar, para acompanhar alguém. É uma rede social, né? É uma rede social, né? Tá. Bater papo. Muito bom. Lara, na comunicação, não vou fazer a mesma pergunta para o Marcel, vou fazer uma pergunta diferente. Eu vou me forçar a provocar perguntas para tirar de vocês o que vocês têm de melhor para a turma também acompanhar e sentir o clima, até como vai ser o evento. Sim. Como vai ser o evento. Sim. Vamos lá, você já trabalhou, conviveu e ainda convive, de certa forma, com grandes comunicadores na internet. Com certeza. Você provavelmente já deve ter feito um raio-x e encontrou alguns padrões. Uhum. Fala alguns padrões que você encontrou e especificamente com quem e como que foi isso. Padrão, escutativa. Para mim, você é o que tem dessa técnica, você é o melhor de escutativa, principalmente dentro de podcast. Mas se a gente pegar vários outros, por exemplo, o próprio Thiago Nigro, que eu trabalhei muito perto, o Bruno Perini, eles também tinham escutativa. Uhum. Então eles entendiam o contexto e eles colocavam as palavras, porque você junto, onde as pessoas querem ouvir. O segundo padrão é conhecer muito bem o público. Nenhum de vocês, e vários outros também que a gente já trabalhou, nenhum de vocês fala sem saber com quem você está falando. E isso não é só na internet. É quando está num evento mais seleto. Então vocês sabem
dividir exatamente o público de vocês. Sabe quem é o público que está na internet, dentro dos milhões de seguidores que vocês têm? Sabe quem é o público que compra, que não necessariamente são os 5 milhões ou os 10, 20 milhões que vocês têm, quem compra e quem compra cada tipo de ticket. Então, quando você está comunicando, na época lá, comunicava o performance, você comunicava de um jeito. Hoje, você comunica o Clex de outro jeito totalmente diferente. Quando é a Trinca, é outro jeito. E o Clube do Livro é outro jeito. E aí, se você pega o Nigro, é a mesma coisa. Quando ele vai falar da Grão, ou dos investimentos, ele fala de um jeito. Quando ele vai falar da Finclass, com a promoção da Finclass, é totalmente diferente. Os criativos, você fica olhando e fala, meu Deus, olha o que ele está fazendo. E ele faz daquele jeito. E o Bruno é a mesma coisa, e vários outros. Eu não esqueço uma aula que eu dirigi do Thiago Brunet, que ele explicou sobre os tipos de pessoas que a gente tem na nossa vida. A comunicação é exatamente isso. Você tem que entender quem é o tipo de pessoa que você tem. E o Thiago Brunet é outro. Na internet ele está de um jeito, você vai no método Destiny dele, ele fala de outro jeito. E se você escuta o podcast dele, também é de outro jeito. Então isso significa que vocês comunicam a mesma coisa, de formas diferentes, de acordo com cada público. Isso aí é a magia que vocês fazem para serem compreendidos por todo mundo. E você... concordo. A gente realmente presta atenção nisso. Uhum. Me fala um dia que você viu a gente ou alguém fazendo algo que a comunicação foi o fator determinante para o resultado. Sei lá, alguma experiência tua que você viu, você fala, olha o jeito que ele está comunicando, olha o jeito que ela está comunicando, olha o que ele fez agora e de repente caiu uma, duas fichas. A última sua, que foi uma call que a gente fez, que era uma call de vendas, que você foi apresentar um produto e eu fiquei assim... Semana passada. Meu Deus, Tem 7 dias. 7 dias. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha o que ele fez. Como é que ele fez? Eu até te falei, eu falei assim, como você fez isso? E aí tem uma explicação por trás, tem um fundamento, tem um roteiro, isso é muito importante. Você se prepara, todos os grandes se preparam. Sim. Então isso pra mim foi, assim, uma loucura, porque a lógica foi, eu tenho que apresentar algo, eu tenho que mostrar o caminho desse algo, eu tenho que mostrar minha congruência e aí eu vou oferecer o produto. Então você fez uma estrutura de pitch muito diferente do que muita gente está acostumado, que vem direto com a apresentação do produto. Então, fala o problema, chacoalha o problema. Você nem falou de problema. E você vendeu muito, entendeu? Então, assim, ele não falou de nenhum problema, não. Ele não falou assim, a gente tem muito problema no Brasil sobre educação e os empresários não são educados. Ele não falou de nenhum problema, muito pelo contrário, você só falou de solução. Então, é totalmente diferente. Outro que teve da comunicação foi uma aula com o Bruno Perini, que a gente fez para um lançamento da Stage, e não podia ser presencial, porque ainda estava naquela época de pandemia, abre e fecha, que ele mesclou história, que ele tem isso muito forte, sim, com finanças, com marketing, tipo, universos totalmente diferentes que não tinham nada a ver, e a forma que ele comunicou ficou tão fácil que teve lógica. Mas ali, se ele comunicasse alguma coisa errada, colocasse uma palavra mais difícil, tudo iria por água abaixo, porque não ia ter nenhum sentido aquilo que ele estava falando. Vai falar assim, ficou doido. Então, assim, dos últimos grandes atos, assim, foi o teu, e esse do Bruno também foi mágico, o que ele fez naquela época.